Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje vamos falar de Linux, comandos básicos e introdução ao Kali Linux. O que é Linux? Linux é um kernel, isso muita gente confunde. Linux é um kernel que é basicamente o esqueleto que você usa para montar um sistema operacional. O sistema operacional que foi montado aqui, que a gente está usando, é o Kali Linux, que a gente acabou instalando e eu estou usando outro, diferente daquele que a gente instalou no caso. É esse que eu estou usando, que ele é personalizado por uma galera aí, mas é a mesma coisa. O Kali Linux ele é focado em cibersegurança, então se você verificar aqui, eu já estou na minha máquina virtual aqui, então se você verificar aqui, ó, em aplicativos, ele já vem com vários aplicativos instalados, pré-configurados até alguns, que é para você ter seu trabalho otimizado no caso. Então, eu preparei alguns comandos aqui que eu acho principal, não anotei todos aqui, mas a gente vai falar ao decorrer do vídeo. E a principal coisa que eu acho que a gente usa hoje em dia no Linux é a linha de comando. Vou aqui abrir o terminal. Você vem aqui, terminal emulator, ou pesquisa aqui terminal, pesquisando, vou dar um zoom aqui para ficar mais que dê para visualizar melhor. O primeiro comando que eu vou apresentar aqui é o ls. Como se ele vai listar todas as pastas que a gente está aqui. No meu caso, eu estou no meu caminho na variável home, então ele vai mostrar todas as pastas que tem na minha variável home. A gente acaba chamando de diretório no Linux, inclusive um dia desse fui chamar de pasta num grupo de Linux, quase brigam comigo, mas pode chamar de pasta, não tem problema, é pasta. E para entrar numa pasta, por exemplo, eu vou entrar aqui na pasta downloads. Basta você digitar cd e o nome da pasta que você quer entrar. cd downloads, nem sei o que tem aqui no downloads. O cd é basicamente, na tradução livre, é change directory, que é basicamente mude de diretório. cd e a pasta, entendeu? cd dois pontos, você volta a pasta, para a pasta anterior, entendeu? Mas aqui rola uma coisa interessante, por exemplo. Eu quero, no Linux, você pode passar caminhos completos para você fazer uma ação, por exemplo, ler um arquivo daqui, da onde a gente está, direto de algum lugar, ou entrar nesse diretório, por exemplo. Eu quero entrar em cd download barra JuiceShop, que é outra parte que tem lá dentro do JuiceShop. Entrei. Aqui eu já estou na pasta, eu já estou nessa pasta aqui. E se eu quiser me localizar, eu escrevo o comando pwd. Basicamente ele vai dizer a pasta que eu estou, caso eu fique meio perdido. Mas aqui no Kali ele tem essa vantagem que ele mostra onde está. E se eu quiser voltar para minha variável home já direto, eu só escrevo cd til. Eu só escrevo aqui cd til, colocar o barra aqui. Ele vai voltar para minha variável home, por exemplo, pwd barra home barra Kali. No caso aqui vai ficar ou o nome que vocês deram ao dispositivo de vocês, o perfil e tal. O comando clear é para você limpar o terminal. Ele não vai apagar nada, ele vai limpar. Já entrando nessa parte de apagar, eu vou falar do comando de tocar, por exemplo. Para eu criar um arquivo, eu escrevo touch. Ele vai tocar um arquivo. Se ele já existir, ele vai atualizar a data e hora dele. Se ele não existir, ele vai criar esse arquivo. Por exemplo, eu vou criar o arquivo oi.txt. Criei o arquivo oi.txt, eu quero remover esse arquivo. rm oi.txt. Ele não vai aparecer mais aqui, ó.
digitando ls, ele não vai aparecer mais aqui. Mas se eu quiser tocar de novo, ele vai aparecer. ls. Mas beleza, eu quero criar uma pasta. Então vou escrever mkdir. mkdir é basicamente make directory, que é crie um diretório. mkdir. Vou criar o diretório vídeos aqui pra gente, já para ficar padrão. ls. O diretório vídeos está aqui. Vídeos com minúsculo, tá? Já existiu maiúsculo aqui, eu criei vídeos minúsculo. E eu quero remover o diretório completo. Já no caso, eu vou escrever rm-rf para forçar a remover esse diretório aqui. Pasta clipboard. Eu forcei ele a remover esse diretório. Então, eu acho que o básico é isso, mas vamos entrar em outros assuntos. Para você elevar o seu privilégio, como por exemplo, para você realizar qualquer ação que precise de um privilégio mais alto de administrador, por exemplo, do sistema, você precisa ter o comando sudo na frente, que é basicamente dizendo que você é um super usuário. Mas esse comando sudo, ele vai precisar da sua senha, por exemplo, sudo mkdir aulas. Ele vai pedir a sua senha. Você coloca sua senha, que no caso é Kali, eu acho que a de vocês também ele vai colocar essa senha aqui, aulas. Ou seja, esse sudo ele serve para dar permissão de administrador. Só que existe o sudo sul. Esse daqui ele já é diferente. Esse daqui, ao invés de você vai logar num outro usuário que ele é só administrador do sistema, entendeu? Por isso que está aqui /home e /kali, porque a variável dele, se você entrar na variável de ambiente dele, ele vai para a variável root, que é uma variável que já é diferente, entendeu? Porque é um usuário diferente. Eu vou escrever exit para sair aqui desse usuário e clear para limpar de novo. Acho que vocês conseguem entender aqui. Bem, eu já falei de tudo isso, só que eu preciso de instalar alguns programas às vezes. Por exemplo, eu quero instalar algum programa que, sei lá, eu vi na internet que tem para Linux. Óbvio, o Kali Linux ele não vem com uma loja de aplicativos, eu acho. E ele já vem com a maioria dos aplicativos instalados. Mas, por exemplo, eu vou precisar de um gerenciador de pacotes remotos. Então, o que a gente usa aqui é o apt. apt-h. Que é basicamente ele instala, remove, dá updates e atualiza os seus pacotes do Linux, por exemplo. Nesse caso aqui, nota que eu vou ter que colocar o sudo, porque eu vou estar instalando uma coisa. E quando você vai estar instalando uma coisa, você precisa de permissão de administrador, que é como se fosse uma permissão de administrador do Windows, entendeu? Então, sudo apt update. Ele está dando update nos meus repositórios aqui. Bem, galera, deu um BO lá na máquina virtual, mas depois de um tempo eu decidi passar para o terminal aqui do WSL mesmo. Não vai mudar nada os comandos e os programas que você usa vão ser usados aqui. Só muda que eu não vou estar na máquina virtual. Nós paramos em apt update, né? Que era para dar update nos repositórios. Eu estou dando update nesse daqui no caso. E eu ia passar também o apt upgrade, que ele vai dar upgrade nos seus repositórios e programas. No caso aqui, no meu já está tudo dado upgrade, update, e lá tinha dado erro na hora, por isso que eu decidi passar para cá.
Esses dois comandos que vocês acabaram de ver, praticamente toda vez que você entrar no Linux você vai precisar fazer. Agora vamos falar sobre instalações de pacote usando apt. Para isso você vai precisar escrever sudo apt install e o nome do pacote que vocês quiserem. Então vou estar instalando o Tilix aqui, que é um outro terminal diferente desse. Y para confirmar e Enter para você dar permissão. Aqui eu vou verificar se o Tilix foi instalado. Foi instalado. Agora eu quero me livrar de um desse pacote que eu acabei de instalar. Então é sudo apt remove Tilix. Ele vai excluir o Tilix da minha lista de aplicativos, entendeu? Eu vou estar instalando ele aqui de novo porque eu vou fazer uma manha com vocês usando o Tilix, que ele é muito melhor do que o terminal que já vem. Aumenta a produtividade no caso. Às vezes também precisamos mover e copiar arquivos, por exemplo, para copiar CP e o nome do arquivo e o caminho que você quer passar. Por exemplo, eu quero passar para arquivos barra texto. Não. Sudo cp arquivo barra texto. Ele vai copiar para esse caminho que eu passei aqui, que é dividido por barra. O caminho que eu falo só são as pastas. E se eu quiser mover é mv oi.txt, o nome do arquivo, no caso, o argumento que é o arquivo, para arquivos, aqui é o destino, barra texto. Aqui é o destino, aqui é o arquivo e aqui é o destino. Ele vai mover o arquivo para onde eu quero. Replace, aqui no caso já existia lá, mas provavelmente se for a primeira vez não vai pedir. Eu vou digitar aqui RW para reescrever. Ele vai reescrever lá. Agora vamos falar sobre ler arquivos de qualquer tipo no Linux. Para você ler algum arquivo usando texto ou usando o terminal, é basicamente só escrever cat e o nome do arquivo. Ele vai dizer o que é que tem lá dentro. E você também pode ler mais de um arquivo usando isso daqui, ó. Por exemplo, isso daqui quer dizer tudo. No Linux ele quer dizer tudo. Além disso, você pode ler tudo, mas só de um conteúdo específico. Por exemplo, eu quero ler só os arquivos de texto. Tudo que seja arquivo de texto, ele vai ler só isso daqui. Por mais que tenha outro tipo de arquivo aqui, ele vai ler só o que seja arquivo de texto. Se tivesse um arquivo HTML aqui, ia ser só arquivo HTML e assim vai. Claro, se tu quiser editar um texto no Linux, existem diversas formas. Por exemplo, ele tem o editor de texto igual ao do Windows, que tem aqui, mas se você não quiser sair do terminal, você pode escrever o nome do editor de texto, por exemplo. Não, ele não tem aqui. Mousepad, escrevi aqui. E aqui você edita o texto. Ctrl S para salvar. Padrão de editor de texto. Só que muitas das vezes a gente quer editar um texto via linha de comando mesmo. Aqui no caso eu vou ensinar o Nano, mas tem o Vim, eu gosto mais do Vim, mas o Nano ele é mais prático. Por exemplo, só escrever nano oi.txt, tá aqui. Você vem aqui, escreve o que você quer, Ctrl O, ele vai perguntar qual é o nome do arquivo que você quer dar, você escolhe o nome. Eu vou deixar o nome padrão, apertar Enter e Ctrl X para sair. É basicamente isso que faz aqui. Mas e se a gente quiser adicionar uma linha de texto em um arquivo de texto ou qualquer outro tipo de arquivo sem precisar estar editando o texto? Aí você vai usar o comando echo. Eu vou dar um exemplo aqui sem jogar antes.
O eco ele vai ecoar um caractere que você colocar aqui entre aspas ou não. Ele vai ecoar. Então, sabendo disso, a gente vai usar outro comando que é o pipe. Eu chamo de pipe, não sei se o nome correto é pipe, mas eu chamo de pipe. E o t, que ele basicamente vai pegar, o pipe serve basicamente para pegar cada linha do comando anterior e passar para cá, entendeu? Por exemplo, se eu estivesse fazendo cat, ele ia passar para frente, entendeu? Cada linha do texto que eu estaria lendo, entendeu? Por exemplo, T-A, vou colocar T-A para deixar mais bonito. Oi.txt. Por exemplo, vou jogar lá no arquivo oi. Eu vou dar ls aqui para listar. Vou dar um cat aqui. Tá aqui, ó. O oi foi adicionado aqui, entendeu? A gente precisa de algum utilitário de download via linha de comando. No Linux é igual ao Windows, vai ter lá o Firefox, você pode baixar aqui. Mas se você quiser fazer um download via linha de comando, você pode estar utilizando utilitários de download, por exemplo, o wget ou o curl. Eu vou mostrar aqui o curl, por exemplo. Curl, ele tem várias opções aqui. Remote name, várias opções, "-h", geralmente "-h" é o help, né? Por exemplo, aqui, curl, "-s", "-o", naruto.png. Opa, errei o nome aqui. Vou colocar certo, né? Achar essa imagem aqui do Naruto. Beleza, ele baixou aqui a imagem pra gente. O wget ele já não precisa de tanta coisa porque ele já é um utilitário de download puro, entendeu? O curl é mais um utilitário de requisições. Então, por exemplo, wget. Se não tiver o wget, você dá sudo apt install wget. Ele vai baixar aqui a imagem do link que eu coloquei. Tá aqui as duas imagens que eu acabei de baixar. Isso serve para a gente instalar, baixar algum arquivo que a gente queira, por exemplo, uma word list, um código em Python e assim vai. Mas, por exemplo, eu quero separar um caractere especial de um arquivo ou de qualquer coisa que eu esteja lendo. Eu dei um cat aqui no oi.txt e quero separar só oi. Para isso, então, eu vou estar usando o grep. O oi que a gente colocou lá dentro do texto, né? Do arquivo de texto. O grep ele vai separar via expressões regulares ou via o caractere puro mesmo. Que eu estou usando o caractere puro, não usar uma expressão regular para isso, ou regex, como a gente fala, né? Para separar um certo caractere daquele arquivo, por exemplo. Vai pegar tudo que contém oi na frase. Mas claro, eu posso remover também, por exemplo, o grep-v. Ele vai remover todos os caracteres que tivessem oi. Isso serve para a gente limpar arquivos com caracteres que a gente não queira. Por exemplo, um link que a gente não quer e por aí vai. Só que, óbvio, como vocês viram aqui, isso é só uma passada por cima mesmo dos aplicativos. Por exemplo, eu quero me aprofundar mais no apt. Eu geralmente escrevo "-h", ele vai me dar algumas flags, algumas opções aqui. Isso vai ser para basicamente todos os comandos que a gente chama de comandos, né? Mas na verdade são utilitários para praticamente todos os utilitários. Mas se você quiser um manual mais específico, você escreve man e o nome do utilitário que você quer aprender. Ele vai dar um manual completo aqui, vai estar dizendo o manual completo que você pode estar lendo aqui. Vou escrever Q aqui para sair. A gente fala utilitário porque, por exemplo, ele não é, eles não são só comando, eles são já pacotes que vem instalado com seu Linux, utilitários já compilado, por exemplo. Alguns deles ficam aqui no user/bin. Já está tudo compilado em binário já. Ó, aqui, por exemplo, tem um apt, o apt-cache,
Tem muitas ferramentas aqui que você pode usar. Todos os comandos que eu falei estão por aqui. O egrep, o echo, todos eles vão estar por aqui. E é só você ir aprendendo a usar eles, entendeu? É basicamente isso que forma o Linux. No caso aqui, por exemplo, para instalar um pacote, a gente usou o apt, mas no Ubuntu seria um snap, e o apt também funciona lá, mas já, por exemplo, num Arch Linux da vida, seria o Pacman ou o EA, que a gente instala depois. Só um exemplo. É isso. E você pode passar, por exemplo, o caminho de um lugar e sempre aumentando sua produtividade. Aqui, lembra que eu falei para você deixar gravado o Tilix? Para vocês deixarem instalado o Tilix, eu ia ensinar uma manha para vocês. Por exemplo, aqui, deixa eu aumentar um pouco aqui. Só um pouquinho. É que o Tilix você pode dividir as coisas, dividir as janelas aqui e apertando o Ctrl Tab, por exemplo, você pode pular entre elas. Ó. E o Tilix ele é um terminal como qualquer outro aqui do Linux, entenderam? Ele é um terminal que vai servir muito melhor do que o terminal que já vem, muitas das vezes. E vai ficar lá instalado no meio dos seus aplicativos. E é isso. Era essa dica que eu tinha para dar para vocês com o Tilix. Bem, galera, era isso que eu tinha para passar aqui em relação a Linux. Óbvio, se tiver mais alguma coisa, vá passar durante a aula, as aulas que vão vir por aí. Eu vou estar deixando no material de apoio. E já dessa aula já vai ter um material de apoio aí na descrição, nos comentários fixados do canal.